Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. Olá, amantes das relações internacionais. Como vocês estão? Eu espero que com muita saudade. Hoje, o Pod Mundo vai trazer um assunto muito pertinente na conjuntura atual: democracia e fake news. Com certeza, se você está no Brasil, deve ter sido bombardeado de propagandas eleitorais. Mas fica a dúvida: o que realmente é verdade? E apesar de serem muito frequentes no período eleitoral, as fake news não estão vinculadas apenas a eles. Podemos ver muitas notícias espalhadas que não tinham cunho obrigatório de verdade na pandemia do Covid-19, período em que muitas informações foram disseminadas e trouxe muita dúvida entre o que era fato e o que era fake. Como, por exemplo, essa fala do atual presidente Jair Bolsonaro indicando que o remédio hidroxicloroquina seria um tratamento viável para Covid-19. Você não pode falar o maior palavrão do mundo, hidroxicloroquina e ivermectina. Não pode falar. Palavrão. Quantas pessoas esses dois medicamentos salvaram? Inclusive a mim. E para comentar um pouco sobre a relação da democracia com as fake news, nós trouxemos o professor Paulo Fonseca, que ele é especialista em estudos de ciência e tecnologia e sociedade da UFBA. Professor, pode se apresentar para nós? Tá legal, Esther. Olha, primeiro, mais uma vez, bom dia, obrigado pelo convite, né? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem estiver escutando. Eu atualmente sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, lotado no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, no campus de Camaçari. Eu sou professor do BI de Ciência, Tecnologia e Inovação e tenho a minha formação bastante interdisciplinar. Eu inicialmente fiz minha graduação em Física, portanto eu vim das Ciências Exatas e depois da Física eu fui fazer a minha pós-graduação nas Ciências Sociais. Então eu fiz o meu mestrado em Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia na Universidade de Salamanca e depois fiz o meu doutorado na Universidade de Coimbra em Sociologia, num programa que é voltado para questões de governança de ciência, tecnologia e inovação. Isso tudo para dizer que eu venho, então, de uma área que é por si só já bastante interdisciplinar, que busca discutir, analisar, compreender as questões relacionadas às relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, eu, como vim da física, eu inicialmente trabalhei bastante com os impactos das nanotecnologias, né, das novas nanotecnologias para sociedades, aí com questões éticas, legais, ambientais. E também me dediquei bastante à compreensão também do avanço da biotecnologia e suas compreensões populares e também toda a controvérsia relacionada aí à questão dos transgênicos. E mais recentemente, desde que eu cheguei aqui na UFBA, eu tenho me voltado para a área das humanidades digitais, que é também uma área que tenta dar conta das relações entre novas tecnologias e sociedade no âmbito das tecnologias de informação e comunicação digital. Dentro desse contexto, eu faço parte, sou pesquisador aqui do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, onde desde 2020 a gente vem se dedicando então ao estudo da desinformação em plataformas digitais, por meio de alguns projetos que a gente tem levado adiante. Mas então eu posso dizer que eu sou um professor de humanidades, mas com um interesse transversal, interdisciplinar aí entre, vamos dizer, as ciências duras e as ciências moles, né? Então eu busco sempre estar fazendo aí essa análise e essa busca de compreensão mais aprofundada sobre como que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia impacta, ou melhor dizendo, implica, né, porque não é uma coisa linear, a gente pode conversar melhor sobre isso, mas como que a ciência e a tecnologia se coproduz com a própria sociedade, com a própria cultura, com as próprias relações políticas do mundo contemporâneo. Então, basicamente, eu acho que
para aqui, eu acho que é o que seria mais importante trazer. Muito obrigada, professor Paulo. E a primeira pergunta que nós temos é relacionada justamente a isso que o senhor estava falando entre sociedade e tecnologia. A gente sabe que no Brasil nós estamos em período eleitoral e a pergunta que nós temos é quais são esses perigos que as fake news trazem nas eleições e como elas contribuem com o negacionismo e o abalo dos sistemas democráticos no nosso país e também no mundo. Muito bem, acho que essa pergunta já vai direto ao ponto aí, que é a preocupação principal do momento de praticamente de toda a sociedade brasileira, né? Essa pergunta ela envolve alguns conceitos que eu acho que é importante a gente tomar cuidado de definir melhor, né? Principalmente o conceito de fake news, que eu acho que é uma palavra que tem sido utilizada de forma indiscriminada por diversos grupos sociais, diversas partes do espectro político, né? E muitas vezes as pessoas pensam que fake news é notícia falsa, uma tradução literal do inglês, né? No entanto, a concepção que eu acho que é mais apropriada do fenômeno das fake news não apenas notícias falsas, também congregam disseminação de notícias falsas, mas sobretudo estratégias de formação de opinião pública baseadas não apenas em notícias falsas, mas também em distorção de notícias, em reenquadramento de notícias verdadeiras. Mas, enfim, a gente considera fake news quando são estratégias coordenadas, articuladas, não necessariamente por mas de repente por um grupo de atores, para fazer com que as pessoas acessem a realidade a partir de uma perspectiva específica que interessa a grupos determinados, grupos sociais determinados. Então, as fake news, elas não são, de forma alguma, um fenômeno que só surge atualmente, né, que só surge na contemporaneidade. A busca pelo domínio de uma narrativa do que deveria ser considerado como realidade é muito antiga, talvez remonte aí aos próprios primórdios das sociedades ocidentais ou contemporâneas, mas o que é novo atualmente é como que essa possibilidade de se manipular a percepção da realidade por meio de informações enquadradas ou mesmo explicitamente desenvolvidas para enganar, né, as populações, isso atualmente com o avanço das plataformas digitais, né, das mídias sociais, isso tem realmente se tornado uma questão dramática, não só para o contexto brasileiro, mas para o contexto mundial, né? E especialmente o que nós todos estamos verificando é como que isso pode impactar diretamente a própria vitalidade da democracia ou das democracias. Por quê? Porque evidentemente que uma democracia ela precisa como fundamento que as pessoas tomem decisões, né, sobre quais os destinos, as políticas, enfim, os países devem tomar. E essas decisões, se elas não são informadas por informações acuradas, por informações que efetivamente correspondem aos fatos, ou pelo menos que dão conta das incertezas efetivas sobre os fatos, as pessoas vão tomar decisões que podem, inclusive, prejudicar o seu próprio bem-estar, né? Então, se as pessoas são manipuladas a acreditar que uma determinada mentira é aquilo que ela deve levar a sério, evidentemente que ela pode depois também fazer escolhas políticas de acordo com essa percepção equivocada. E isso, evidentemente, é um corrompimento da democracia, porque a gente sabe que a democracia se baseia justamente no cumprimento da vontade dos populares. E se os populares não têm acesso a uma informação que os permite avaliar como ou o que deve ser melhor para cada um, a própria democracia está em risco, né? Então a gente tem diversos exemplos mundo afora, e mesmo aqui no Brasil, né, nós vimos em 2018 como que
uma boa parte da população decidir o seu voto a partir de informações que distorciam a realidade dos fatos, né? E isso, então, impactou diretamente o próprio resultado da eleição, né? Independentemente de qual ideologia política se está falando, o que se deve reconhecer é que quando uma população não tem acesso à informação confiável para que ela possa decidir por quais representantes ela deve escolher, evidentemente que ela está sendo tolhida da liberdade de escolher os seus representantes, né? Então, eu acho que é uma coisa muito fundamental das democracias contemporâneas, como evitar, né, que esse regime de desinformação acabe influenciando o resultado dos processos de escolha democrática. No processo de escolha democrática, então, está muito claro, mas evidentemente que a democracia não se realiza apenas nas eleições, né? A democracia ela se realiza o tempo inteiro. E aí o que se faz ainda mais dramático é o que a gente percebe que mesmo então, durante os próprios exercícios dos mandatos, também as fake news podem levar a corrompimentos muito severos da democracia, por exemplo, com fake news investindo contra instituições democráticas, fazendo com que as populações se levantem contra o Estado de Direito, contra o Estado democrático de direito, e com isso possam até mesmo, enfim, determinados grupos populares movidos por informações distorcidas, manipuladas, pregarem pelo fim da democracia, como a gente tem visto, infelizmente, uma parte significativa da população brasileira atualmente. Fazendo uma pesquisa sobre o trabalho do senhor na UFBA, nós descobrimos aqui que o senhor tem um projeto de pesquisa que ele fala sobre o uso de aplicativos utilizados para disseminar essas informações, como o senhor estava falando. Isso. Principalmente por redes bolsonaristas, né, que é um dos maiores nesse período de eleição. Você pode falar um pouco sobre como acontece, como vocês agem nesse projeto pra gente? Claro, com o maior prazer. Esse projeto começou no ano passado, a partir de um interesse nosso, inicialmente, pela forte onda de desinformação sobre a pandemia, né? Então, inicialmente a gente se voltou para a compreensão de como que as pessoas estavam, de fato, sendo levadas a acreditar que medicamentos comprovadamente ineficazes deveriam ser o caminho para o enfrentamento da pandemia, como que medidas comprovadamente, cientificamente comprovadas como eficazes para a mitigação dos impactos, como isolamento social, uso de máscara, também foram deslegitimadas por uma grande parte da população, e a gente ficou muito intrigados de como que estava sendo possível, né, diante de uma realidade que para muitos se mostrava inexorável, né, da pandemia, ceifando milhares de vidas aí por dia, e mesmo assim as pessoas estavam, alguma parte das pessoas estavam, enfim, negando aquilo que era aconselhado pelas principais instituições científicas do mundo. Então a gente desenvolveu uma plataforma, um sistema de coleta e análise de dados do aplicativo Telegram. Então nós ganhamos um edital a partir no início de 2020, onde nós fizemos uma proposta junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu, o professor Leonardo Nascimento, aqui da UFBA, nos juntamos à professora Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma antropóloga que vem trabalhando também com a compreensão dos públicos da extrema-direita nos aplicativos. Ela, na eleição de 2018, ela fez uma análise muito robusta sobre como que se dá essa disseminação da desinformação e também essa conformação de uma opinião extremista
a partir da veiculação de mensagens nos aplicativos, especialmente o WhatsApp, e a gente percebeu que o Telegram, desde a invasão do Capitólio de 2020, né, que foi um desses exemplos do perigo da desinformação para as próprias democracias, né, as grandes plataformas, a gente chama de plataformas mainstream, né, de digitais, que é o Twitter, o Facebook, Instagram, elas baniram o ex-presidente Donald Trump, tiraram as suas contas, baniram ele das plataformas, e a partir disso o que a gente viu foi um fenômeno de desplataformização, ou seja, uma grande parte dos ativistas de extrema-direita, que são aqueles que atualmente são os maiores responsáveis pela veiculação de desinformação, começaram a migrar para outras plataformas que tinham menor moderação. E o Telegram imediatamente explodiu dentro desse contexto, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro criou um canal do Telegram, eles fizeram uma campanha muito grande para que os seguidores também entrassem no Telegram. Então, uma série de influenciadores da extrema-direita também abriram canais, foram criados novos grupos. Isso já vinha, desde 2018, já haviam grupos de extremistas dentro do Telegram, mas o que a gente viu é que a partir de 2020, a partir de 2021, isso aumentou significativamente. Então, ao longo do ano de 2021, nós desenvolvemos um sistema de coleta automatizada e, a partir agora de 2022, a gente aprimorou esse sistema. Estamos, então, com uma plataforma em que a gente pode acompanhar em tempo real mensagens postadas em mais de 500 grupos e canais do Telegram e não só verificar, acompanhar, coletar as mensagens, mas também fazer análises sobre quais são os fluxos de comunicação, como se dão as dinâmicas de compartilhamento entre os usuários, né, tentando entender aí então justamente isso que a gente percebeu, que é um grande ecossistema digital de desinformação. Não é simplesmente o Telegram, não é simplesmente o WhatsApp, não é simplesmente o Facebook ou o YouTube. É um grande ecossistema formado por todas essas plataformas que eu citei, mas também por diversos sites, né, noticiosos, que se colocam como sites, como jornais, né, portais de notícias, que na verdade são portais de veiculação de informações completamente enviesadas e direcionadas a uma certa compreensão da realidade. Então, por meio do Telegram, o que a gente percebe é que existem vamos dizer, um conjunto de mídias que estão constantemente reforçando determinados enquadramentos, determinadas visões de mundo, determinadas compreensões da realidade que corroboram justamente esses posicionamentos da extrema-direita no Brasil, né? Então, o que a gente percebe? Que dentro do aplicativo Telegram, atualmente nós estamos coletando aí por volta de 50 mil mensagens por dia. E dentre essas mensagens, uma parte significativa delas, mais da metade, contém links para que as pessoas vão acessar outros espaços digitais. Desses links, praticamente 80% são links para canais ou vídeos de YouTube. Então, uma coisa que a gente percebeu é que no Telegram, o Telegram é um grande canal de distribuição de conteúdo, principalmente para o YouTube, mas também em menor escala para o Twitter, para o Facebook, para o Instagram, mas também, claro, conteúdos veiculados ali dentro, né? Então, o que nós temos percebido? É que por meio da construção desse grande ecossistema, é possível fazer com que as pessoas reverberem
as suas próprias preferências e confirmem constantemente aquilo que elas querem crer como realidade. Então, voltando ao exemplo do tratamento precoce, ou do chamado kit COVID, que incluía cloroquina, azitromicina e tudo mais. Aquilo, quando você olha para esse ecossistema, você encontra pessoas apresentando supostas comprovações científicas de que aquilo funciona, de que a cloroquina é efetiva. Você encontra vídeos de médicos falando que aquele tratamento estava funcionando. Você encontra depoimentos de pessoas anônimas, pessoas comuns, dizendo que estavam doentes e administraram medicamento e aquilo funcionou. Você encontra críticas ou tentativas de desconstruções a estudos científicos que mostravam na altura, já a partir de maio, junho de 2020, começou a se ter bastante evidência de que, de fato, a cloroquina não funcionava, não só a cloroquina, como os outros tratamentos também. E então, o que a gente percebe? Que por meio desse grande ecossistema é possível construir uma grande bolha de eco, de reverberação, de uma versão da realidade. Então, a pessoa que está imersa nesse ecossistema, ela vai ela vai ver um vídeo de YouTube onde ela vai ver um médico falando que a cloroquina funciona. Aí ela vai receber uma mensagem de um suposto cientista desmentindo um artigo que foi publicado. Aí ela vai ver depoimentos que, na visão dela, poderiam ser a comprovação efetiva de que aquilo funciona. Então, ela vai ter uma série de estímulos para fazer com que ela tenha certeza de que aquela, de fato, é a realidade, e as informações que contradizem aquela leitura da realidade não entram nesse ecossistema. Essas informações, quando entram só para serem desmentidas ou serem descredibilizadas, seja por meio de um ataque ad hominem, que nós falamos, né, que é um ataque à fonte da informação, né? Então, por exemplo, que a gente viu de ataques a pesquisadores da Fiocruz, né, acusando pesquisadores de serem corrompidos por ideologia comunista, por exemplo, ou que a gente viu de ataque à própria Organização Mundial da Saúde, né, que é a referência maior, que coloca os parâmetros de saúde para serem seguidos mundialmente. Então, se colocou ali na figura do Tedros Adhanom como um aliado do Partido Comunista da China, e se criam conspirações e se oferecem informações como se essas fossem evidências de que aquela grande conspiração é, de fato, a leitura correta da realidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam, gente, mas como que tanta gente continua a acreditar, mesmo após tantas informações já desmentindo, né, aquela determinada leitura da realidade? É porque essas pessoas não acessam as outras informações. Elas só acessam as informações que corroboram aquela leitura. Então, elas veem vídeos, elas veem imagens, elas leem texto, elas escutam áudio de depoimentos, elas veem documentários que são veiculados. Então, é uma variedade muito grande de formatos de mídia, mas que é muito homogêneo em seu conteúdo, que é um conteúdo que é nitidamente voltado para o atendimento de interesses de grupos políticos, né? Nesse caso, especificamente, do grupo político que alcançou a presidência da República, e não só a presidência, mas também diversos setores aí do Estado brasileiro. Professor Paulo, existem políticas ligadas a isso para fragilizar esse tipo de distribuição de informação, digo, de redes estatais mesmo? E se é possível pensar não na erradicação das fake news, talvez seja algo muito radical, mas penso a longo prazo, é possível falar na não existência de fake news? Olha, eu acho que nós não devemos ser fatalistas, né? Eu acho que se nós todos pensarmos assim, não adianta isso, a gente tem que conviver
vai ter sempre uma grande parte da população manipulada por diversas estratégias de desinformação. Então, não há mais o que fazer, então vamos jogar a toalha. Eu acho que o problema é complexo, é difícil. De fato, se a gente for, como você muito bem falou, se a gente for pensar assim, para amanhã a gente vai resolver? Evidentemente que não. Mas existem muitos estudos, muitas iniciativas, muitas pessoas pensando, desenvolvendo, enfim, mecanismos possíveis para poder, pelo menos, mitigar o fenômeno, né? E aí a gente não pode tirar dessa conversa a responsabilização dos principais atores não humanos, vamos dizer, ou também humanos, mas a responsabilização das empresas que estão lucrando com essa disseminação de desinformação, né? Então a gente tem que, de fato, pressionar essas plataformas, como já vem acontecendo em grande medida, né? Pressionar a Google, pressionar agora se chama Meta, né? Que é o Facebook, mas pressionar, enfim, com a sociedade civil, mas também pressionar para que os governos imponham regulamentações que obriguem essas plataformas a desenvolverem políticas efetivas de contenção da desinformação. Todas elas atualmente, todas, inclusive o próprio Telegram, depois da pressão do Supremo Tribunal Federal, do TSE, para que colaborasse com a justiça, todas elas, em seus discursos, dizem que estão preocupadas em evitar a disseminação de notícias falsas, de desinformação, mas, no entanto, o que a gente vê é que as ações que são colocadas estão longe de serem suficientes, né? Hoje mesmo a gente viu, saiu uma reportagem de um estudo de colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando como que o algoritmo do YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan, que é uma empresa de comunicação que tem sido uma das principais disseminadoras de desinformação sobre todas essas questões, não só da pandemia, mas de questões da própria democracia brasileira, do reconhecimento das instituições democráticas, como que o YouTube coloca em suas recomendações sempre, né, a maior parte das vezes coloca vídeos com disseminação de desinformação dessa empresa. Então, aí a gente vê a responsabilidade do YouTube de, por meio de seu algoritmo, que não deixa de ser uma curadoria, portanto uma promoção de determinados conteúdos, evitar que isso aconteça. Não só YouTube, como Instagram, como Facebook, todas essas plataformas devem desenvolver medidas eficazes para mitigar. Agora, evidentemente que elas não vão fazer isso se elas não forem forçadas pelos governos por meio de regulamentações, né? Nós já tivemos diversas iniciativas aí de regulamentação sobre fake news no Brasil. No entanto, o problema é complexo, porque nem sempre, como eu disse, fake news são notícias falsas, né? E muitas vezes, a maior parte das vezes, são notícias verdadeiras, mas colocadas desde um enquadramento opinativo que leva a pessoa a fazer uma leitura daquela notícia a partir de um enquadramento que, por vezes, não corresponde, de fato, ao encadeamento das ações. Então, a gente também tem que tomar cuidado para essa regulação e para essas ações, para que a gente não caia numa ingenuidade de um regime positivista, onde a realidade pode se comprovar por si mesma de forma inexorável, né? A realidade nem sempre é diretamente acessada, né? Muitas vezes a realidade ela é em si mesma objeto de disputa, inclusive dentro da própria ciência. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não, em nome da defesa contra as fake news,
para que nós não também forneçamos ferramentas para o exercício de uma censura autoritária por parte de governos, por parte de empresas, enfim, por parte dos grandes atores que têm aí concentrado o poder de decisão e o poder ideológico, portanto, econômico nesses fluxos de comunicação. Mas eu acho que um caminho para começar é o famoso seguir o dinheiro, né? Então, por exemplo, a gente teve uma iniciativa que veio dos Estados Unidos, do Sleeping Giant, mas a gente tem o Sleeping Giant Brasil, e o que a gente percebeu? Que ao constranger empresas que anunciam em sites que propagandeiam e com informações manipuladas, essas empresas acabam retirando os patrocínios, o que acaba sufocando um pouco a viabilidade econômica desses empreendimentos de desinformação, porque são empreendimentos. Existem praticamente empresas que têm sites, que têm ou perfis específicos de influenciadores que ganham muito dinheiro divulgando desinformação, seja por meio de anúncios de Google AdSense, seja por meio de anúncios no YouTube, né, monetização de vídeos no YouTube. Então eu acho que assim, um caminho inicial e que eu acho que tem se mostrado bastante eficaz é justamente o comprometimento da viabilidade financeira de quem promove desinformação abertamente, né, de quem se coloca no debate para estar constantemente manipulando e colocando desinformação no debate público. Se a gente conseguir sufocar financeiramente essas empresas, essas pessoas, eu acho que a gente já tem uma boa mitigação do fenômeno. E, principalmente, a gente tem que entender, como eu disse no começo, que isso não é um caso de uma empresa, não é um caso de uma plataforma, não é um caso de um partido, né, de um grupo político. A gente tem que olhar para um ecossistema, né? Então, não adianta pressionar o Telegram para o Telegram se enquadrar e punir se o YouTube está lá recomendando vídeos, está lá deixando vídeos que estão com milhões de visualizações, colocando desinformação. Se existem centenas de sites que estão aí, inclusive com anúncio da própria Google, colocando diversas desinformações também, né? Se existem diversos influenciadores digitais espalhados por distintas plataformas que também estão constantemente reforçando leituras enviesadas e equivocadas da realidade, muitas vezes. Então, tem que olhar para o ecossistema. Não adianta querer pensar que, olha, vamos regular o YouTube. Não, porque só YouTube, na minha opinião, é o principal problema hoje em dia. Inclusive, ainda é muito subestimado o impacto do YouTube na formação opinativa das pessoas. Mas não é só o YouTube, né? É a Google como um todo, é a Meta como um todo, é o Twitter, é o Telegram, e são essas novas plataformas que estão aí também já voltadas diretamente para isso. É o Getter, é o Parler, tem esses fóruns como 4chan, 8chan. Então, se não houver uma articulação completa para que se tenha uma regulamentação precisa que force o conjunto desse ecossistema a, no mínimo, ser punida ou ser desmonetizada, que a gente fala muito hoje em dia, eu acho que assim, não adianta nem começar. Esse é o começo da conversa. Mas, de fato, é um desafio muito grande, mas eu acho que, assim, pelo menos a sociedade civil, uma grande parte de nós, cidadãs, a gente já está muito mais alerta, né? Muito mais muito mais atento e, enfim, a gente já sabe que o problema está aí na rua, né? Já é um começo, porque eu acho que até muito pouco tempo isso estava acontecendo e as pessoas não estavam nem se dando conta da gravidade do que estava acontecendo, né?
Então, acho que já é um bom começo. O trabalho já está sendo iniciado, né? Uhum. Professor, nós chegamos agora no momento do nosso quadro do Pode Indicar, em que o senhor indica algum tipo de conteúdo que possa arrematar nossa entrevista e perpetuar, de certa forma, esse debate entre os nossos ouvintes. Olha, como a gente está aqui numa conversa bastante livre e informativa, eu acho que tem um documentário que saiu na Netflix que ele traz algumas dessas questões de forma bastante didática e eu acho que apresenta, a partir de um exemplo específico, ela apresenta uma boa leitura de como que a gente pode começar a sair desse buraco, vamos dizer. Apesar de que existem alguns problemas, mas é um documentário da Netflix que se chama Democracia Hackeada, que saiu no ano passado e conta a história da Cambridge Analytica, né, que foi justamente aquela empresa que utilizou de mecanismos do Facebook para fazer uma grande campanha para o então candidato Donald Trump na eleição de 2016 e que conseguiu com isso ter um resultado de contribuir significativamente para a própria eleição do presidente Donald Trump, que é um dos políticos que representam, né, esses grupos da extrema-direita que se apropriaram das plataformas digitais e das ferramentas digitais de coleta de dados e de disseminação que a gente chama de targeted, né, de conseguir colocar aquela informação que vai afetar diretamente, né, da segmentação da publicidade. Então, como que com isso se causou esse impacto tão grave, né? Eu acho que esse documentário é um documentário para quem quiser se inteirar mais superficialmente do fenômeno, é um bom começo. Assim, eu acho que vale a pena todo mundo ver. Mas, se quiserem uma leitura um pouco mais acadêmica, eu vou recomendar um artigo que nós publicamos recentemente, que se chama Patriotic Science. Publicamos na revista chamada Science as Culture, onde nós explicamos como que a extrema-direita no Brasil se vale de técnicas de produção de ignorância para demarcar uma concepção sobre o que deve ser considerado ciência. É um artigo que está em inglês, mas quem tem interesse, então, em uma leitura um pouco mais aprofundada sobre como que se dão esses fenômenos, a gente utiliza uma abordagem que são chamados estudos da ignorância, que é uma abordagem que se volta justamente para a produção de regimes de ignorância, para poder compreender como que foi feito essa produção da ignorância acerca da cloroquina. Como eu falei com vocês mais cedo, eu acho que conecta um pouco com isso que eu estava dizendo, que na verdade são produções de leituras sobre a ciência. Faz com que determinadas explicações, determinados grupos sejam considerados como verdadeiros cientistas, enquanto outros são considerados como fraudes, como falsos cientistas. Então existe toda uma nuance na produção desse negacionismo, que eu costumo dizer, não é um negacionismo, mas é sim um demarcacionismo. O que existe é uma tentativa de fazer com que, não que as pessoas deixem de acreditar que existe uma ciência que explica a realidade, mas com que as pessoas deixem de acreditar que determinadas instituições científicas representem efetivamente a ciência. E apenas aquelas que falam o que interessa aos grupos sociais, que aquelas sejam consideradas como ciência. Professor Paulo,
Muito obrigado pela sua participação, foi uma imensa contribuição. Estamos muito felizes pelo senhor ter aceito nosso convite e por essa entrevista maravilhosa que nós tivemos aqui agora, por estar trazendo esse tema tão importante e super relevante, não só agora, no período das eleições, mas acho que as fake news, de certa forma, foram vistas por agora, como denominado, mas elas sempre existiram, né? Muito obrigada mesmo por contribuir com esse tema tão relevante, trazer à tona essa discussão para os nossos jovens, né, que precisam tanto entender como acontece, né, e o que pode ser feito para melhorar a nossa convivência social, de certa forma. Eu que agradeço, Esther, foi um prazer. Queria mais uma vez parabenizar pelo trabalho, pelo projeto e estou sempre à disposição. Se quiserem me chamar quando for, vou adorar. Eu gostei muito da entrevista, acho que a iniciativa é muito importante e o que precisar, estou aí à disposição. Obrigado mesmo. Meus caros ouvintes e amantes da política internacional, nosso episódio chegou ao fim. Mas fiquem tranquilos, porque novos episódios virão. E para que você fique ligado quando sairão esses novos episódios, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, @podmundo.ri. Assim, você estará sempre atento aos novos episódios e também ao que acontece nos nossos bastidores. É isso, se cuida, tchau!